Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer um assunto importante para todos. Muito bem, antes de nós darmos início a mais uma mensagem, a mais uma palavra da Bíblia, da Palavra de Deus, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e deixasse aí o seu like, o seu joinha, e vamos para mais um estudo. Eu sou o seu irmão em Cristo, Eduardo Almeida. Muito bem, estamos aqui para darmos início a mais um estudo. E hoje o tema é muito importante. O tema é um tema assim bastante controverso, mas nós vamos aprender juntos. O mercado da fé e os seus produtos. Muito bem. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, livro histórico, né? João escreveu, louvado seja Deus, testificando que Jesus Cristo é o Verbo que estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, João, dentro do seu livro do Evangelho, ele escreveu a história real de Cristo. Muito bem. Capítulo 2, verso 16. A purificação do templo. Todos nós sabemos, nós que somos cristãos, que sempre frequentamos a escola bíblica dominical, os ensinamentos da igreja, nós sabemos que o templo de Herodes era na terra a casa de Deus, aonde estava lá os utensílios do templo, a arca, onde estava o candelabro, as mesas dos pães, os sacerdotes que eram louvados, foram substituídos pelos escribas e fariseus, que eram responsáveis pelo templo, ainda que Deus não se manifestava mais lá. Mas para os judeus era um lugar sagrado, principalmente para Jesus. Muito bem. Então, nós lendo aqui nesse texto, Jesus purifica o templo. Qual foi a purificação que Jesus fez aqui? Jesus expulsou aqueles que faziam naquela época da casa de Deus um mercado, comércio. Será que você está lembrando de alguma coisa aí dentro da sua igreja atual? Das maquininhas que se passam de mão em mão para depositar, para pagar, para fazer o Pix, enfim. É como disse aquela menina que canta Aimar Rocha, é isso, que o reino virou negócio, né? Então,
o tema o mercado da fé e os seus produtos, você vai entender daqui a pouco. A irmã Rocha, né? Que canta o evangelho de fariseus. Irmão, isso aqui é tremendo. Só não entende quem está cego. Cego para não entender. Tem olhos, mas estão cegos para não ver. Muito bem. Então, Jesus aqui no versículo 16, já dei a minha introdução. Jesus disse assim aos que vendiam pombas ou pombos: tirai daqui estes e não façai da casa do meu pai casa de vendas ou mercado, né? Muito bem, aí os discípulos no versículo 17 lembraram do que estava escrito: o zelo da tua casa me devora. Então, é óbvio, hoje há uma grande indignação da parte do povo que não pertence à igreja. Quando se fala de pastor, ninguém quer ouvir mais. Esse nome ele está tão assim baixo, tão discriminado. Não é todos, mas aqueles que deveriam dar o exemplo, que estão nessas grandes catedrais, que são os ladrões. E aqueles que são pastores, mas são honestos, trabalham com fé, passam a ser discriminados por causa dos grandões, por causa dos donos, louvado seja Deus, dessas empresas da fé, dessas igrejas com CNPJ. Então, meu querido, é hora de acordar. No tempo de Jesus já havia esse mercado dentro do templo dos judeus. Muito bem, onde se vendia pombos, se vendia animais, fazia ali, louvado, uma troca de dinheiro por animais. Enfim, a casa de Deus virou um mercado, lugar de adoração, lugar de oração, virou um mercado. Então, o povo, a chamada igreja atual, ela está caindo em descrença. Por quê? Porque tudo isso que acontecia lá atrás está acontecendo nos dias atuais. Então, e outros escândalos mais, que aí dentro, nesse templo chamado igreja, que não é a igreja somos nós, o terceiro templo já foi construído, porque o próprio Jesus disse que quando ele, louvado seja Deus, fosse morto, e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, quando ele fala para os escribas e fariseus que ele ia derrubar o templo, ia reconstruir em 3 dias, ele está falando do templo, que é o próprio Cristo, e que habita em nós. Hoje somos templo do Espírito Santo. Então, é o templo que está escrito lá no livro de Apocalipse,
a cidade que desce do céu, a nova Jerusalém, que é Cristo. Louvado seja Deus. Tudo isso é que não dá tempo, senão nós vamos sair fora do tema. Mas observamos que o mercado religioso já existia no tempo de Jesus, e Jesus purificou o templo, derrubando aquelas bancas, aqueles lugares onde se barganhava dentro do templo. Jesus eliminou tudo isso e disse para eles: não façais da casa do meu pai casa de negócio, né? Ou de vendas, né? Tirai daqui esses e não façais da casa do meu pai casas de venda. Então tá aí. Agora vamos lá para um assunto mais sério. A mercadoria desse mercado da fé e os seus produtos. Muito bem. A igreja, ela entra no papel de consumidor. Quando você vai para o mercado, você vai consumir. Você vai ser consumidor, você vai comprar aquilo que o mercado está vendendo. Agora, a igreja em si, ela que paga. Então, a igreja é a consumidora. Mas ela paga o quê? A adivinhação. Vamos para a igreja tal, porque lá está a irmã missionária Maria, Teresa, enfim. E ela vai revelar, ela vai adivinhar. Então, superlota, porque lá existe um produto de uma pessoa que revela, de uma pessoa que adivinha em nome de Jesus. E ele ou ela adivinha e fala até o número dos documentos, RG, CPF, enfim. São espíritos enganadores que esse mercado, louvado da fé, tem o seu produto à venda. E nós damos dinheiro, damos o nosso sustento dentro desse mercado da fé e saímos de lá alegres, porque foi revelado o meu nome, o número da minha identidade e do meu CPF e até o nome da minha mãe e do meu pai. O cidadão falou o nome e eu fiquei admirado e me pediram uma oferta de X, de Y, e eu automaticamente, com a minha fé balançada pela adivinhação, pela revelação, comprei. Então tá aí, meu querido, espíritos enganadores dos crentes evangélicos e cristãos. Agora, esses produtos são muito caros. A água ungida que veio de Israel, o copinho é R$300. A garrafa dessa água ungida é 500. É caro, irmão. Mas você acredita na água ungida de Israel, no envelope ungido, no sal grosso. Você acredita em tudo isso. Mas você não acredita em Jesus Cristo. Está tão pertinho de você e você está sendo enganado com água ungida, com envelope ungido, com sal grosso. O mercado da fé está vendendo tudo isso para você. Você é o consumidor e você não acordou, não despertou e está alimentando o mercado.
Louvado seja Deus, aonde os seus vendedores, que vendem esses tipos de coisas dentro do mercado da fé, revelação, adivinhação, espíritos enganadores, são eles os vendedores, pastores, falsos profetas, porque eles não falam de Cristo, eles falam de campanhas, louvado para enganar. São pastoras e missionárias, são coaches e etc. São os vendedores. E os consumidores são a igreja que está obesa, que está doente de tanta coisa que não edifica. A igreja que sustenta o mercado da fé. Aleluia! É como disse a irmã Rocha, o reino virou negócio. Acabou, irmão. Agora, o que vale é o dinheiro. Não é a pessoa, não existe amor, não existe amai o segundo mandamento que Jesus deixou, amai o próximo como a si mesmo. Não existe isso dentro da igreja atual. Hoje é mercado da fé, vendendo os seus produtos, ensinos teológicos distorcidos, não é do evangelho das boas novas de Jesus, porque eles negam a cruz, eles negam o sacrifício de Jesus, porque se você tem pecado hoje, você é um pecador, então você não aceitou, não tem a Cristo, porque Cristo já eliminou o pecado, e como disse Gálatas, capítulo de número 5, se já está liberto em Cristo, não torneis a meter-vos debaixo da escravidão. Então, há uma escravidão. Aqui tem um irmão que ele está em pecado, e se ele não aceitar a fé, não fazer um voto de milzão, ele vai perecer. Agora, a pessoa que não conhece a palavra, não conhece a verdade, não sabe que Jesus Cristo já o libertou, a Bíblia diz claramente que a vontade de Deus é que todos os homens creiam naquele que ele enviou. Não precisa pagar caro, não precisa pagar caro na água ungida, nem no óleo ungido, porque Jesus Cristo é suficiente. Então tá aí essa palavra fantástica, poderosa, que liberta o homem. Sai do meio desse assalpão que está te escravizando, que está te deixando cada dia pior, obeso, doente e cheio de preocupações e sem confiança na fonte inesgotável, na fonte verdadeira que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que salva tantos judeus como os gregos e todos aqueles que crêem no seu nome, porque essa é a vontade de Deus. Esse evangelho eles não pregam, eles pregam a teologia da prosperidade. Você dá para Deus e recebe em dobro.
E o dobro não vem. Muito bem, vamos continuar. Então, os consumidores desses produtos, desses vendedores, pastores, falsos profetas, pastoras e missionárias, coaches e etc. Louvado seja Deus, os consumidores de tudo isso. Louvado seja toda essa palha, porque isso é palha. Isso não é trigo. Isso é palha. Agora, trigo é cruz. Trigo é o sacrifício de Jesus. Trigo é a libertação de Jesus por todos aqueles que crêem no seu nome. Isso é maná do céu, isso é pão. Agora, a ungida, palha. Envelope ungido, sal grosso, é palha. Entendeu? Tudo que não vem de Cristo é palha. Ele mesmo disse, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrão, são mercenários, não entram pela porta, não são convertidos, estão, louvado seja Deus, escandalizando a igreja. Muito bem, vamos continuar. A igreja é consumidora, ela está obesa de tanto consumir palha e não trigo, né? Consumir coisas ruins e não coisas boas, está colhendo frutos da árvore que produz espinho, da árvore má, e não da árvore boa, árvore da vida. Muito bem. Sustenta o mercado da fé. É a igreja obesa, doente, enferma, louvado seja Deus, que em nome de Jesus vende muito caro os seus produtos. Irmão, para a irmã aqui, o Espírito, ainda tem coragem de falar no Espírito, me revela que a irmã aqui é quinhentão, mas o seu marido é 3.000, para poder desembaraçar, para poder deixar livre, para poder desembaraçar aquilo que está embaraçado. Você está neutralizado, você está paralisado, e eu preciso desse voto para que aí eu vou pedir a Deus e Deus vai desbloquear você. Olha o engano. Porque Jesus é suficiente, irmão. Agora nós vamos para um texto. Quem são os mercenários? Aqui é o mercado da fé e os seus produtos. Já falei das suas mercadorias, adivinhação, revelação e espíritos enganadores, né? Que enganam o povo. Água ungida, paga caro na água ungida, paga caro no envelope, paga caro no sal grosso. Enfim, os vendedores são pastores, falsos profetas, pastoras e missionárias, que estão aí nesse campo, desse mercado da fé, arrastando milhões, comprando uma mansão, andando de jatinho, andando de avião. Que evangelho mais escandaloso é esse que nós estamos vivendo? Mas, louvado seja Deus, os mercenários, aqueles que são os donos dos negócios do reino. Então, ele contrata os vendedores,
os coaches, pagando a eles 15, 16, 17, 10 mil reais por pregação para arrastar a multidão, enfim, trazendo palha. Muito bem. Esses donos desses negócios do reino são eles, presidentes de convenção, são os empresários da fé, os donos das igrejas, do CNPJ. Então tá aí, meu querido, acorda, desperta tu que dorme e fica com Jesus, né? Agora vamos lá, um texto bastante claro para vocês entenderem. Capítulo 16 de Atos, verso 16. Lembra daquela moça que vamos ler aqui. Diz assim: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Mercado religioso da fé. Ela tinha o espírito de adivinhação. Se você fosse lá, ela ia adivinhar o seu CPF também, a sua identidade também, o nome da sua mãe. Ele ia falar que tem uma mulher aqui que chama Maria do Socorro, Maria Conceição, e a sua mãe chama Ana. Aí alguém no meio da multidão levanta a mão. Né? Olha o espírito de adivinhação aí. Então tá aí, meu querido. E essa jovem tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dando grandes lucros aos seus senhores. Olha os senhores aí. Os senhores do negócio religioso. Muito bem. Olha bem. É por isso que a perseguição começa pela internet também. Quando você fala essas verdades, o sistema religioso, não quer que esse estudo seja divulgado de jeito nenhum. Eles me cortam aí, né? Mas eu não estou preocupado com isso, porque eu estou aqui pregando a verdade. Por isso que eu saí do sistema religioso, porque eu não concordava com as coisas que lá aconteciam. Então, para mim não ficar sofrendo lá dentro do ministério, eu saí de lá. Estou com a mesma esposa, não troquei de esposa, meu casamento é o mesmo desde 1981, tá? E nós estamos aqui para a glória de Deus, né? Muito bem. Os filhos é tudo com uma esposa só, tá bom? Não troquei de casamento, não. Eu estou com a mesma esposa, nossa irmã Edna, né? Edna Julião, é a minha esposa. Muito bem, glória a Deus. Mas está aí esse texto maravilhoso. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que anunciam o caminho da salvação, ela estava adivinhando. Ela não conhecia nem Paulo, nem Silas, nem os demais irmãos, mas ela começou a falar. E aí Paulo, são servos do Deus Altíssimo, e isso fez ela por muitos dias. Olha aí. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando, sai dela. E na mesma hora saiu. Então, quando Paulo expulsa o espírito que estava de adivinhação naquela moça, ela deixou de dar lucro aos seus senhores.
E os senhores dela, que eram os donos daquela moça que adivinhava, pararam de ter lucro, dinheiro, e aí mandaram prender Paulo e Silas. Então é assim, se eu vivesse na época da Inquisição, eu já estava sendo morto, queimado na fogueira, né, irmão? Porque aqui a gente fala a verdade, né? Mas, para você que está no lugar desse aí, você acredita no seu pastor, mas não acredita em Jesus, porque Jesus é o verdadeiro pastor, né? Você acredita nessa profeta aí, mas você não acredita em Jesus. Aí ele diz para você aqui, o Evangelho de Mateus, livro histórico de Mateus 11, 28 ao 30. Olha aí, vinde a mim, todos que estão cansados e carregados, e eu vos aliviarei. Olha aí Jesus te chamando, hein? Tá bom? Tá aí, Mateus, capítulo 11, verso 28. É a palavra do Senhor. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é suave, irmão. Você não tem que pagar caro com Jesus. Jesus, você vai comer do bom, do melhor. Mas na mão desses mercenários, você vai pagar caro. Você vai perder sua casa, vai perder sua fazenda, vai perder o seu carro. Porque eles pedem tudo isso para te dar o reino do céu. E Jesus disse, de graça recebeste e de graça dai. É por isso que eu trabalho numa empresa de ônibus, sou motorista de ônibus, não tenho vergonha não. Mas não quero ser mais pastor como esses daí, tá bom? Deus abençoe a sua vida, continue inscrevendo no canal e deixando seu joinha. Eu sou o seu irmão em Cristo, Eduardo Almeida. Deus abençoa.